Olá, consumidor! Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre direito do consumidor. Vou trazer hoje um problema sobre defeito no carro zero. Quais são os procedimentos que o consumidor deve tomar para resguardar os seus direitos? Antes disso, vou falar de duas historinhas rápidas aqui de como o problema chegou até o escritório e de como nós resolvemos. O primeiro deles é de um cliente que comprou uma caminhonete seminova, ela já estava fora do período de garantia, e uma das mangueiras do sistema de arrefecimento estourou e quebrou o motor, teve um problema no motor. Nós fizemos o levantamento de todo o procedimento mecânico dessa caminhonete, por todas as revisões que ela passou, e descobrimos que havia um recall desse veículo. E esse recall não foi executado pela concessionária. Meu cliente arrumou o veículo do próprio bolso, nós entramos com uma ação de cobrança tanto contra a concessionária quanto o fabricante, e nós tivemos uma sentença procedente. Por quê? Houve uma falha na prestação de serviço da concessionária, que teve acesso ao veículo no período de vigência do recall e não executou esse recall e não avisou o cliente. Então houve uma clara falha na prestação de serviço e mesmo estando fora do período de garantia, nós tivemos êxito nessa ação. Um outro caso agora é super recente. Na semana passada nós recebemos um problema aqui no escritório de um veículo que foi comprado no finalzinho de dezembro de 2022, portanto o veículo tem menos de 6 meses de uso, com problema na tampa do combustível, o vidro elétrico não está funcionando no sistema do anti-esmagamento, que é obrigado pela legislação atual no Brasil, e a tampa do combustível pode gerar um vazamento, escorrendo o combustível para a mangueira do sistema de frenagem, possibilitando que o veículo fique sem frenagem nas rodas traseiras, o que pode causar danos aos ocupantes aí por conta de um eventual acidente. Nós ajuizamos uma ação na quinta-feira da semana passada, então hoje é dia 19 de junho, nós ajuizamos uma ação no dia 14 de junho, e saiu hoje a decisão liminar que eu vou ler para vocês rapidamente aqui. Então o juiz ele fala do problema, de como foi toda a tratativa com a concessionária e o fabricante, e aí no final ele decide. Sendo assim, defira a tutela de urgência para determinar que as RES, então tanto a fabricante quanto a concessionária, façam a manutenção no veículo no prazo máximo de 30 dias, ou seja, a substituição da máquina de vidro e a tampa do combustível, bem como forneça o veículo reserva, que deve estar em perfeita condição de funcionamento, de igual ou superior padrão ao adquirido pelos autores durante o período de conserto. Então, nesse caso, além de deferir a manutenção, o juiz determinou que o fabricante e a concessionária entreguem o veículo reserva sem custo algum, justamente por conta do período de garantia e por conta da legislação do consumidor. Então, o meu cliente não pode ser prejudicado durante esse período de manutenção. O juiz deu até um período bastante elástico aqui, 30 dias, porque ele obrigou o cumprimento da liminar com o fornecimento de um veículo de igual ou superior padrão pelo prazo de manutenção. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que tanto a concessionária quanto a fábrica respondem solidariamente por esses vícios de qualidade. Exatamente por isso que nós ajuizamos uma ação contra as duas empresas, tanto a concessionária do veículo quanto o fabricante, para que haja imposição, em ambos os casos, do cumprimento da liminar. Esse caso é bastante típico no Brasil, porque há muitos veículos que saem da fábrica com defeitos de qualidade, e muitas vezes o consumidor acaba ficando à mercê tanto do fabricante quanto da concessionária, que cria uma série de dificuldades para cumprir essas obrigações e arrumar o veículo. Então, nesse caso, nós entramos com uma ação, é uma ação de obrigação de fazer, acumulado com dano moral, que a gente entende que houve um dano moral aqui, porque os proprietários do veículo tentaram diversas vezes resolver o problema e foram marcadas diversas manutenções, essas manutenções foram canceladas. Houve até uma oportunidade em que o cliente foi até a concessionária e chegando lá eles disseram que a peça não estava disponível. Então houve um desgaste aqui muito superior ao aceitável, que gera assim um dano moral. Então agora a gente vai acompanhar essa ação até o final, provavelmente será feita uma perícia nesse veículo, embora haja confissão tanto do fabricante quanto da concessionária do defeito de fábrica e de quem é a responsabilidade disso, então a gente não precisa comprovar isso muito por prova técnica, porque isso já está claramente demonstrado nos autos. O caminho para resolver o problema. As reclamações nos
canais de praxe, então tanto no Reclame Aqui quanto no Procon, mas o principal é o ajuizamento da ação com o pedido da concessão de liminar, porque aí você vai obrigar exatamente o fabricante e a concessionária a cumprir num prazo exíguo a manutenção do veículo e principalmente ressarcir todos os danos que o consumidor vem a sofrer, com a locação de outros veículos, com transporte de formas diversas. Então essa foi a nossa dica de hoje. A gente quis abordar um pouco esse assunto porque ele é muito recorrente no Brasil. E caso você tenha alguma dúvida, basta nos chamar nos nossos canais aqui embaixo. A gente sempre deixa um e-mail, um WhatsApp aqui para bater um papo. Dúvidas, não hesite em nos contatar. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até breve.